E quando eu comecei o Tudo Sobre Defesa, que, né, o pessoal mais antigo sabe, entre 2000, foi basicamente na época da pandemia, né? 2020, agosto de 2020, inclusive vai fazer 5 anos, ele não se chamava Tudo Sobre Defesa, se chamava Canal Militarizando. Esse nome foi até o ano passado, até 2024 eu usei esse nome. Mas por que eu mudei? Por conta que existem vários outros canais militarizando e o pessoal se confundia. E aí eu decidi mudar. Eu já tinha essa marca Tudo Sobre Defesa com outro canal, eu fazia outro canal com suas de notícias, né? E deixava os artigos, as reportagens mais complexas, as postagens mais complexas, por Militarizando, eu apenas unifiquei os dois. E eliminei a marca Canal Militarizando. E na época o meu Instagram tinha na faixa de 135 mil para 140 seguidores. Só que em abril do ano passado eu fui derrubado, entendeu? Por conta de postagens, né? Por conta da guerra. Eu vou falar mais sobre isso também. E aí eu tive que reerguer, né? Do nada. Eu tinha um canal reserva, como eu também tenho agora, né? Que é o Tudo Sobre Defesa Real, o outro agora é o Tudo Sobre Defesa Oficial. Aí eu tive que reerguer de 20 mil, hoje eu já tenho 60 mil. Mas por conta das restrições do Instagram, a gente não cresce mais por causa disso, entendeu? Mas assim, Entendi. eu gosto muito da leitura, eu exijo meus alunos a leitura, entendeu? Porque é fundamental para até como se formar como cidadão, né? Eu entendi. Assim, a gente vive hoje numa sociedade muito, assim, muito rápida, que quer se alimentar de coisas rápido. Por exemplo, Uhum, eu acho que as redes sociais acabam também contribuindo. O próprio Instagram, né? O senhor bem sabe que geralmente as postagens que viralizam são postagens pequenas, né? Vídeos pequenos, curtos, 40 segundos e afins. Hoje eu uhum, acho que é raro as pessoas que querem se alimentar de um bom conteúdo que dure muito tempo, né? Que, por exemplo, um podcast. São poucas pessoas hoje que às vezes conseguem acompanhar um podcast completo, seja lá qual for o podcast, pode ser um podcast famoso ou não. As pessoas preferem assistir os cortes, porque elas não têm paciência, né? uhum. Eu acho que a vida corrida, sei lá, vai conduzindo as pessoas a ficar muito rápido, sem querer alimentar de coisas boas, como por exemplo a leitura de um livro, né? Hoje é raro, né, as pessoas que leem livro, por exemplo, né? E muitas que começam, elas não chegam a terminar. Então, eu acho muito interessante esse trabalho que o senhor faz com seus alunos de incentivá-los à leitura. Inclusive, né, o Douglas comentou aqui que hoje em dia muitas pessoas estudam, não exatamente por livros, mas por documentários, séries e filmes, e ele vê isso como um grande problema. No caso, as pessoas não querem, tipo assim, ler bons autores que escreveram sobre um determinado tema ou tópico e às vezes se alimenta de algo cinematográfico que acaba torcendo a realidade dos fatos como de fato aconteceu. É verdade. Eu concordo com o que o Douglas disse, mas assim, a gente tem que tomar cuidado, porque qualquer leitura, qualquer audiovisual hoje em dia, entra muito o que a pessoa pensa, né? Assim, lógico que o livro também tem isso, mas uma fonte primária, um livro, uma fonte literária, né, que é o livro, ele às vezes é passível de você ter mais conhecimento, de você adquirir mais, até por conta do corte, né? O corte de um livro ele é mais lento do que um corte de um audiovisual, né? De um filme, por exemplo. Um filme, às vezes, são 2 horas, né? 2 horas para contar uma história de meses, às vezes, não dá para você colocar muita coisa. Já um livro de 300, 400 páginas já conta uma história mais detalhada. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido, né? Mais para o dia a dia. Quem não conhece, por exemplo, aquele romance do Jorge Amado, Gabriela? Né? Gabriela, que já teve filme, já teve série da Rede Globo, né? Um exemplo. Mas assim, série de televisão. Mas assim, o livro ele mostra detalhes daquela vida, de Ilhéus, das pessoas, fala do café da manhã, fala de detalhes que quando você vai passar para o audiovisual, para a TV, você não vê isso, entendeu? Então, é uma coisa mais corrida, como você acabou de dizer. As pessoas hoje, elas têm pressa, elas querem pressa, mas para isso, certo? Elas têm que sacrificar um pouco do conhecimento que ela poderia adquirir por causa disso, entendeu? Por causa
da velocidade das coisas. A internet, eu conheço a internet desde o seu início, lá pelos anos 90, ela facilitou muito não só o acesso à informação, mas também a velocidade dela, né? Às vezes, quando ocorre um fato, um acontecimento, em 10, 20 minutos, todo mundo está sabendo, entendeu? E isso foi muito bom, porque antigamente você, por exemplo, no meu caso, né? Quando eu queria saber das novidades do mundo, não só de guerra, que eu também não trabalho só guerra, né? Eu trabalho também vários assuntos relacionados à defesa, aviação, né, as Forças Armadas, a Marinha em geral, né, o Exército, e você tinha que esperar a revista do mês, né? Porque não existia um site para você chegar e pesquisar notícia em tempo real, não existia isso. Aí todo mês eu tinha que ir lá na banca, eu chegava, e chegou a revista? Não, chegou a revista tal? Não, eu ia comprando. Era adolescente nesse tempo. Então, assim, Anderson, as pessoas hoje têm uma maior facilidade de receber informações. Só que essa recepção não está mais sendo adequada como era no meu tempo, quando eu era mais jovem, entendeu? Esse é o problema. E assim, a internet também acabou quebrando um pouco o monopólio das grandes emissoras, né, que apresentavam essas informações. Também, também. Hoje em dia todo mundo pode fazer o seu, como você faz o seu, né? Podcast que eu estava acompanhando desde a época que eu conheci até, né, até hoje. E eu vi que tem muita informação interessante que passa e tal, mas a questão maior é saber filtrar essas informações, né? Que também tem essa questão. Que muita gente, por exemplo, no caso específico do nosso assunto de hoje, existe muita informação e muita desinformação. Que é isso que eu também quero explicar para o pessoal, né? Que a guerra da Ucrânia não começou em 24 de fevereiro de 2022. Ela, na verdade, é um clímax de uma situação que ocorre desde o século XIX. Muito. Desde o século XII, XIII, até o século XV, para ser mais exato. É uma coisa muito antiga. Aquela disputa entre a Rússia e a Ucrânia não é de hoje. Ela dura centenas de anos, entendeu? E as pessoas acham que começou ontem. Não começou. Ah, foi por causa do Zelensky. Que o Zelensky era um comediante, um palhaço. Então isso não tem nada a ver, entendeu? Ele só estava no momento na hora do início da guerra. Que é a questão que a gente pode trabalhar isso aí com mais calma, né? Mas tudo bem. Então, esse ponto que eu queria colocar, né?